No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo, do absoluto zero, sobre saúde intestinal. E fica até o final que eu vou te dar exemplos práticos de como eu atuo com os meus pacientes e os cardápios de dieta Low FODMAP. Então, se você quer saber como melhorar sua saúde e reduzir sintomas que podem estar atrapalhando a sua vida, esse vídeo é para ti. E vamos direto ao assunto. Vou começar falando sobre as funções principais do nosso intestino e da nossa microbiota intestinal. Vou mostrar minha tela aqui para vocês. Vamos lá. Então, vamos começar sobre as funções do intestino, que são as 6 principais funções. A primeira, digestão e absorção de nutrientes. Para contextualizar, o intestino delgado é responsável por completar a digestão dos alimentos e absorver os nutrientes essenciais, como carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, para dentro da nossa corrente sanguínea. A segunda função é barreira de proteção. Então, o intestino atua como uma barreira física e imunológica, protegendo o organismo contra a entrada de patógenos, toxinas e substâncias nocivas. Essa função é sustentada por células epiteliais e pela produção de muco e anticorpos. Então, a gente tem essa barreira física e imunológica para prevenir a entrada de toxinas, bactérias, componentes mal digeridos na nossa corrente sanguínea. O terceiro ponto é a regulação do nosso sistema imunológico, porque a gente tem mais de 70% de todas as células imunológicas do nosso organismo lá no nosso intestino. Elas estão lá localizadas no nosso intestino. Então elas ajudam a identificar e combater os micro-organismos prejudiciais, mantendo a saúde do nosso sistema imunológico. O quarto item é a produção de substâncias essenciais à nossa saúde. Por exemplo, no nosso intestino a gente produz algumas vitaminas do complexo B e a vitamina K, a maior parte dela é produzida a nível intestinal, e também os ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o propionato e o acetato, que são essenciais à nossa saúde metabólica, intestinal e saúde geral. O quinto item é a movimentação e eliminação de resíduos gerais. Então, isso especialmente no nosso intestino grosso, que vai reabsorver água e sais minerais e vai liberar os resíduos não digeridos através da evacuação. Então, o dito cocô, né? É a partir dessa última etapa que a gente vai conseguir eliminar o que não serve mais pra gente. E o sexto item é uma comunicação com o nosso sistema nervoso central no eixo cérebro-intestino. O intestino envia sinais ao cérebro através do nosso nervo vago e da produção de neurotransmissores, como a serotonina. Então, a serotonina, o hormônio que regula o nosso humor, ele é muito produzido a nível intestinal. Por isso, quando o nosso intestino está feliz, a gente também tende a estar feliz. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa conexão mais ao final do nosso vídeo. E esse hormônio afeta o nosso humor, o nosso comportamento e outras funções neurológicas. Então, antigamente, se achava que o intestino não servia para muita coisa, era só um tubo em que passava ali o alimento. Hoje em dia, a gente já sabe que ele é tão importante que é chamado de segundo cérebro. Então, ele tem sido considerado um órgão vital, não só para a nutrição, mas também para a nossa imunidade, para o nosso equilíbrio emocional e para a saúde como um todo. E agora que vocês já sabem a importância do nosso intestino, a gente também tem que falar sobre a importância das bactérias que moram no nosso intestino. Então, a nossa microbiota intestinal refere-se ao conjunto de trilhões de micro-organismos, que são as bactérias, fungos e vírus, que habitam o nosso trato digestivo e desempenham funções essenciais na digestão, na absorção de nutrientes e regulação do nosso sistema imunológico. As funções principais da nossa microbiota são 4. Digestão e fermentação dos alimentos. Então, essas bactérias degradam as fibras e outros componentes que a gente não consegue digerir. A gente também consegue produzir nutrientes, como eu falei anteriormente, né? Especialmente a vitamina K. A vitamina B12 a gente não consegue ter uma boa absorção, porque o local de produção é um pouco posterior ao local de absorção, mas ainda assim há uma pequena produção e uma pequena absorção a nível intestinal. E os ácidos graxos de cadeia curta, como eu comentei anteriormente, que estão amplamente relacionados com uma boa saúde geral. A proteção imunológica, então ali essa competição contra os patógenos que as próprias bactérias benéficas, né, as bactérias probióticas que estão no nosso intestino fazem e nos auxiliam. E também tem a regulação metabólica, especialmente em relação a gorduras e açúcares. Então, essas bactérias podem nos ajudar na pré-digestão desses componentes e reduzir a entrada a nível sanguíneo. E a composição de uma microbiota saudável são com 2 tipos de bactérias, que são os bacteroidetes e os firmicutes, que são 2 grupos bacterianos mais comuns
E quando tem uma alteração nessa composição, a gente pode ter então desequilíbrios, inflamações crônicas, autoimunidades e outras doenças. E é justamente isso que nós vamos falar a partir daqui. Porque eu vou adiante e vou falar sobre disbiose intestinal. A disbiose é o desequilíbrio na composição da nossa microbiota intestinal, que pode causar diversos problemas de saúde. Esse desequilíbrio pode ser por 3 fatores: ou um excesso de bactérias prejudiciais à nossa saúde e uma baixa quantidade das bactérias boas, ou uma falta de bactérias boas, mas também não tem um excesso das bactérias prejudiciais, ou uma falta de diversidade dessa flora probiótica. Então pode até ter um bom equilíbrio, mas com pouca diversificação dessas bactérias benéficas. As causas mais comuns para a disbiose intestinal são essas 4: uso de antibióticos, uma dieta muito desequilibrada, rica em açúcares refinados e gorduras, o estresse e os fatores genéticos. E os sintomas também são 4, os mais comuns são inchaço abdominal, gases, então muita flatulência, constipação ou diarreia, ou alternância entre as duas, e inflamações crônicas no corpo todo. Pode ser a nível intestinal, mas também pode ser no restante do organismo. E essa condição, essa disbiose, pode se relacionar com a síndrome de intestino irritável, com as doenças inflamatórias intestinais, com alergias alimentares e até obesidade e diabetes. Então é muito importante a gente identificar, tratar e reverter esse quadro nesse momento, enquanto ainda é de baixa gravidade, para justamente evitar uma doença a longo prazo. Mas, numa situação de uma disbiose crônica ou de alterações mais graves, a gente pode sim ter uma evolução para uma doença inflamatória intestinal. E essas doenças inflamatórias intestinais, elas são normalmente 2 tipos diferentes. Ou é a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa. Em ambos os casos, a característica principal é uma inflamação crônica a nível intestinal e as causas geralmente são 3: fatores genéticos, essa disbiose intestinal mais presente ou uma resposta autoimune. Então o corpo está se defendendo e eu vou explicar um pouco mais a fundo com uma figura mais adiante. E os sintomas no desenvolvimento dessas doenças inflamatórias intestinais geralmente são dores abdominais, diarreia com sangue ou com muco, uma perda de peso não explicada, muita fadiga, e eu percebo também muitas alterações de exames de sangue. Inclusive, já tive alguns casos de pacientes que eu identifiquei que essa pessoa tinha alguma alteração intestinal, elas não vinham respondendo bem às suplementações, e aí eu indiquei que fizesse uma avaliação mais profunda com um gastroenterologista, e depois de uma colonoscopia, de uma endoscopia, se identificou sim que essa pessoa tinha, essas pessoas, na verdade foi mais de uma, tinham doenças inflamatórias intestinais. Então é bem importante a gente ficar atentos, tanto profissionais da saúde quanto quem estiver assistindo aqui, que seja leigo. Se tiver alguma alteração intestinal mais presente, procure um médico de sua confiança, tá bem? Mas indo adiante aqui sobre as doenças inflamatórias intestinais, a gente tem os 2 tipos principais, como eu falei, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, e elas se diferenciam em alguns aspectos. Por exemplo, a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. E a retocolite vai afetar apenas o cólon e o reto, a parte final do intestino. A doença de Crohn vai ter uma inflamação mais em segmentos, então várias partes do intestino inflamadas, e a retocolite vai ficar uma inflamação mais contínua nessa parte final. A doença de Crohn vai afetar todas as camadas do intestino, desde a parte mais superficial até a parte mais profunda, e a retocolite vai acometer apenas a camada interna, a mucosa. Então deixa eu mostrar para vocês um desenho que facilita o entendimento. Aqui a gente tem o desenho de um intestino saudável. Então pensem aqui que o intestino de vocês é um tubo, e aqui está passando o alimento. Aqui nesse desenho é como se a gente tivesse feito um corte para ver todas as camadas do intestino. Então a parte de dentro, a parte de cima, ali onde tem aquela parte azulzinha, é onde passa o alimento e é onde a gente tem o muco. Esse muco protege as nossas células intestinais, que são essas mais rosadinhas aqui, que tem uns dedinhos. E nesse muco estão vivendo as nossas bactérias, então possivelmente numa situação saudável, mais bactérias probióticas, mais bactérias saudáveis. Ali a gente vai ter alguns anticorpos que já identificam e matam vírus, bactérias, invasores diretamente na entrada ali do nosso intestino. E essas células, elas estão bem juntinhas, elas estão bem grudadinhas, porque elas fazem essa proteção de entrada no nosso sangue. Então elas não deixam com que entre qualquer componente sem uma avaliação prévia. Elas vão sempre identificar o que entra e o que não entra.
Logo após as nossas células epiteliais, a gente tem uma camada chamada de lâmina própria, que é onde ficam as nossas células de defesa. Então ali elas estão sempre identificando se por acaso entrou algum agente invasor. E aí, não podendo entrar, elas já atacam e mandam embora. E logo após, a gente vai ter então a nossa circulação sanguínea. Então, estando tudo certo, vai entrar ali na circulação sanguínea e não temos mais problemas aqui. Os nutrientes adentraram o nosso sangue. E aqui na doença de Crohn, por exemplo, a gente já começa a ter uma alteração bem presente. A gente tem uma degradação do muco, então ali se a gente for ver o muco não está bem feitinho, tem partes que tem menos muco ou mais muco. Nessa situação, a gente acaba não tendo uma quantidade boa de bactérias e também não consegue ter ali uma presença maior dos nossos agentes de defesa, né, dos nossos anticorpos. As células começam a inflamar e se separar um pouquinho. Então aqui nesse cantinho a gente vê que elas já estão um pouco mais separadas, degradadas, elas não estão íntegras. E nessa degradação começa a ter uma permeabilidade e uma facilidade de entrar em componentes que não deveriam estar entrando no nosso organismo. Então toxinas, proteínas mal digeridas, componentes que não deveriam basicamente estar, bactérias, vírus. E aí o nosso corpo está fazendo uma defesa. Se vocês verem, tem um monte de células roxinhas ali, que são as nossas células de defesa, que estão se mobilizando para não deixar entrar aquele monte de componentes invasores. Só que como a capacidade do nosso corpo se defender numa situação dessas é muito difícil, a gente já começa a formar fibroblastos ali, que são basicamente cicatrizes. Então a gente começa a fechar a entrada desses componentes com cicatrizes intersticiais. Só que tem um detalhe, a cicatriz, né, esse tipo de célula, não vai funcionar como uma célula intestinal, que tem toda uma capacidade de gerir o que entra e o que não entra no nosso sangue. Então a gente vai perder a capacidade absortiva naquela região do nosso intestino. Por isso, é essencial, é importantíssimo que se faça uma avaliação e uma correção. Aí, geralmente, a doença de Crohn vai ser tratada com medicações. Por exemplo, hoje em dia se usa muito uma terapia de imunobiológico ou corticoides. Tem uma série de medicações que se faz para conter a doença. Então, a gente não pode deixar passar. Se vocês estiverem com sintomas mais graves, não esperem passar, porque isso vai levar a uma piora da sua saúde. Mas essa é uma situação bem atípica e bem exagerada. Normalmente, se a gente tem alguma desconfiança e vai a um médico, ele vai fazer uma série de exames e, se não identificar nada, vai ter um diagnóstico de exclusão, que é a síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome do intestino irritável, que eu vou começar a chamar de SI para facilitar, é um distúrbio funcional do trato gastrointestinal que afeta a motilidade e a sensibilidade intestinal. Ou seja, o intestino pode funcionar muito rápido ou muito devagar e também pode ter alguma sensibilidade a determinados alimentos ou componentes. Fatores como a desbiose, o estresse e a alimentação são essenciais no desenvolvimento desse sintoma, na melhora dos sintomas. E a gente tem 4 tipos da síndrome do intestino irritável. Uma delas é a SID, que seria a síndrome do intestino irritável com diarreia, em que a pessoa vai ter as fezes mais líquidas e urgência fecal. Então isso é geralmente caracterizado por aquelas pessoas que acabam até ficando muito estressadas quando saem à rua, né, saem de casa, porque acabam não sabendo quando vão precisar usar o banheiro. Esse é um fator bem estressante, bem difícil e que costuma, inclusive, se retroalimentar, né, porque a pessoa fica estressada e também tem mais chance de ter essas alterações. Nesse caso, uma dieta Low Food Map pode ser interessante no primeiro momento, mas eu vou mostrar para vocês como eu costumo fazer toda uma sequência de tratamento com meus pacientes que têm alterações intestinais. Por outro lado, a gente tem a síndrome de intestino irritável com constipação. E aí, geralmente, a pessoa vai ter as fezes mais endurecidas, mais dificuldade para evacuar. E aí, normalmente, o tratamento é a gente adicionar mais fibras e fibras mais solúveis à alimentação dessa pessoa e aumentar a hidratação. Em alguns casos, mesmo fazendo essas duas coisas, não tem melhora, então também tem algumas outras abordagens que eu vou mostrar para vocês. Se a pessoa tem a síndrome de intestino irritável mista, em que ela alterna diarreia e constipação, a gente normalmente vai identificar quais são os alimentos mais problemáticos, o que pode estar ocorrendo e vai fazer um ajuste mais individual na dieta. E se for uma síndrome de intestino irritável mais inespecífica, a gente também teria que entender qual é os sintomas e fazer um tratamento mais específico para os sintomas.
Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a síndrome do intestino irritável, ela não é um diagnóstico para sempre. É possível tratar, é possível combater totalmente os sintomas e é possível voltar a viver de uma maneira muito normal e tranquila a partir dessa mudança de hábitos e de padrão intestinal. Então, não casem com esses sintomas, né? Entendam que é possível a gente tratar e melhorar, tá bem? E como eu comentei, uma das abordagens de tratamento pode ser uma dieta low FODMAP, que seria reduzida em FODMAPs. Os FODMAPs são oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, que são fermentáveis no nosso intestino. A maioria das pessoas não tem problema com esses alimentos, mas quem tiver esses sintomas pode, porventura, se beneficiar de uma dieta mais baixa nesses alimentos que contenham esses componentes. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é que essa dieta ela não é um tratamento, ela é para reduzir os sintomas. Então, não pensem que ela vai tratar a síndrome de intestino irritável, ou que vai tratar uma disbiose ou uma doença inflamatória intestinal. Ela vai melhorar os sintomas, e melhorar sintomas não é o que a gente quer um tratamento completo. Então, não se apeguem à dieta de internet, não sigam à risca essa dieta que eu vou dar para vocês, porque normalmente ela é para ser usada por 2 a 6 semanas, no máximo 8 semanas. Mais do que isso, a gente vai estar com riscos de ter deficiências nutricionais, de estar tirando grupos alimentares inteiros da alimentação, de estar fazendo uma dieta muito restritiva e que normalmente é muito difícil de seguir a longo prazo, tá bem? Então, nessa dieta Low FODMAP, a gente tem alguns alimentos que a gente normalmente deve evitar. Então, o primeiro deles é a sacarose, que são os açúcares de qualquer tipo. Então, açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara, melaço, melado, um ou outro que é a mesma coisa, devem ser evitados 100%. Frutose, como mel ou sucos e pirês de frutas que têm essa frutose mais concentrada, como suco de maçã, suco de pera. As frutas em si, elas têm uma certa quantidade de frutose, mas é bem pequena. Honestamente, se vocês fossem avaliar o quanto tem num suco, num refrigerante ou quanto tem na fruta, vocês iriam se impactar que o problema mesmo é quando a gente tira a fibra das frutas. Então, frutas em geral não são problemáticas nesse tipo de dieta, mas a gente pode, num primeiro momento, reduzir um pouquinho o consumo dessas que têm uma quantidade maior de frutose. A lactose, esse é bem comum, né? O pessoal já sabe bastante onde tem lactose, então principalmente no leite, no iogurte, mas também alguma quantidade nos queijos. Os frutanos, especialmente trigo, cebola e alho. Os galactanos, então aqui as leguminosas, feijões, lentilhas. E os polióis, que são aqueles adoçantes que estão muito presentes em algumas proteínas vegetais ou o whey protein, por exemplo, como o sorbitol e o xilitol. Então, atenção para quem usa suplemento de proteína para olhar qual é o tipo de adoçante que está lá presente. Então, geralmente, o benefício de fazer uma dieta low FODMAP vai ser o alívio dos sintomas desses distúrbios gastrointestinais, especialmente na síndrome do intestino irritável, como a gente falou. Não é para ser para sempre, então, já falei isso, né? Então, repetindo, não é para ser para sempre. É uma dieta de curta duração para melhora dos sintomas, enquanto a gente está fazendo outros tratamentos concomitantes durante esse período da dieta. Mas como eu tô aqui para trazer 100% de informação para vocês, eu vou dar um exemplo do que seria uma dieta low FODMAP. E claro, como é uma página de uma nutricionista vegana que traz assuntos sobre veganismo, eu vou falar sobre uma dieta low FODMAP vegana. E não só porque eu tenho esse viés, mas porque eu vou mostrar para vocês como é importante a gente priorizar uma alimentação mais plant-based, uma alimentação mais integral, uma alimentação mais baixa em alimentos de origem animal, tá bem? Então vamos lá, um café da manhã eu diria para fazer um smoothie de frutas bem gostoso, bem nutritivo, com morangos, mirtilos, uma banana para dar uma certa doçura. Cuidado que a banana em excesso e muito madura pode ter um pouco mais de frutose. Umas 2 colheres de sopa ou uma dose de uma proteína low FODMAP, então a gente tem proteínas que são mais amigas do intestino. Inclusive, eu vou deixar um cupom de desconto da Racal, que costuma dar bons descontos para os meus seguidores, e eles têm uma proteína que se chama Harmony Protein, que é justamente mais específica para quem tem síndrome de intestino irritável. Então, vou deixar o link e o código do desconto. E vai também no nosso smoothie uma colher de semente de linhaça e um copo de leite de amêndoas. Fica uma delícia, sacia pra caramba e a gente já começa o dia com bastante proteína, com bastante nutrientes. No meio da manhã a gente pode comer um punhadinho de amêndoas e mais uma frutinha. O kiwi é uma fruta que tem baixo teor de FODMAPs. O
No almoço a gente faz um saladão, ou se estiver meio friozinho, a gente faz um refogado com esses mesmos alimentos. Então, por exemplo, uma quinoa cozida, um tofuzinho grelhado, que eu acho que fica muito gostoso, pepininho em rodelas, pimentão, usar ali um pouquinho de azeite de oliva, um suquinho de limão, colocar uma couve refogada ou na forma de salada mesmo, sementinha de abóbora e temperinhos, né? Pimentinhas, ervas, sempre com cuidado, porque alguns temperos podem também piorar o padrão intestinal. À tarde a gente vai para fruta também, então uma xícara de morangos e umas colheres de pasta de amendoim. Essas 2 colheres de sopa são bem rasinhas, tá? Aqui vai dar mais ou menos uns 20 gramas. E para o jantar, a gente pode ir para um bowl de legumes assados com um pouquinho de grão de bico. O grão de bico, apesar de ser uma leguminosa, na quantidade que eu mais ou menos previ aqui, não traria problemas. Mas se você tem alguma intolerância, alguma dificuldade de digerir o grão de bico, testa colocar outra leguminosa, como uma lentilha rosa, que costuma ter uma boa digestibilidade, ou volta para o tofu, ou coloca algum outro grão que para ti funcione melhor, tá bem? A gente daí coloca uma abobrinha, uma cenoura, uma berinjela, faz ali um molhinho com tahine, suco de limão e azeite de oliva, que fica uma delícia. Vai por mim, testa, que fica muito bom. E tempera, né? Que coloquei 2 temperinhos que as pessoas costumam gostar, porque dá mais sabor, como um cominho e uma páprica defumada. E por fim a gente vai para uma ceia com um chazinho digestivo, né? Um chazinho de camomila. Também tem a espinheira santa, que é uma erva muito interessante para melhora de sintomas gastrointestinais, então testem também. E uma tangerina, né, ou eu chamo de bergamota, pequenininha, para fechar o dia. Nesse padrão alimentar, a gente fica com uma boa distribuição de macronutrientes, por exemplo, 45 a 50% de carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 30 a 35% de gorduras. E só lembrando, né, coloquei como considerações importantes, para evitar alimentos que são mais comuns, que tem na alimentação em geral e tem alto teor de FODMAPs, como cebola, alho, grandes quantidades de leguminosas e os adoçantes como xilitol. Então vamos adiante, vamos falar sobre probióticos, prebióticos e simbióticos. Bom, os probióticos são os micro-organismos vivos que estão no nosso intestino e quando eles estão em quantidades adequadas, eles estão lá fazendo um bom trabalho no nosso intestino, mantendo um bom equilíbrio. Então, normalmente, os principais probióticos são os lactobacilos e os bifidobactérios. A gente tem esses probióticos nos iogurtes fermentados, e podem ser iogurtes vegetais também, no kefir, que também pode ser de água ou de leite, e nos suplementos. Nos suplementos é interessante quando a gente quer fazer um tratamento, porque a gente identifica exatamente quais tipos de bactérias estão lá e qual a dosagem. Então, alguns pacientes meus, às vezes eu preciso prescrever probióticos e perguntam se poderiam tomar um kefir, um kombucha ou um iogurte fermentado. E eu digo que provavelmente não, porque a gente precisa saber exatamente qual a dosagem e quais os tipos de bactérias que a gente vai colocar nesse tratamento. E nesses alimentos probióticos, a gente não costuma ter a certeza de quanto vai ter ali, a não ser que seja algo mais industrializado, e quando é mais industrializado também vem com outros componentes que não são benéficos à saúde. Então fujam desses alimentos aí que são mais famosinhos, né, que dizem que tem bactérias probióticas, porque se vocês lerem a lista de ingredientes desses alimentos, eles têm muito mais ingredientes que alteram e pioram a saúde intestinal do que ajudam. Mas, como eu falei, os benefícios dos probióticos são: melhoram a digestão, ajudam no controle das infecções intestinais, podem ajudar na saúde intestinal e mental, nesse eixo intestino-cérebro, cérebro-intestino, e reduzem as inflamações crônicas do nosso corpo. Já os prebióticos são os alimentos das bactérias probióticas. Então, geralmente são esses compostos não digeríveis, ou seja, fibras, que promovem o crescimento das bactérias benéficas no nosso intestino. Então, a gente tem as fibras como a inulina e os fruto-oligosacarídeos, e aí, curiosamente, estão também bem presentes em alho, cebola, alcachofra, banana verde, mas também em praticamente todos os alimentos vegetais, porque só os alimentos vegetais têm fibras. Então, por exemplo, aveia, banana, maçã são alimentos do dia a dia e que são prebióticos também. Um suplemento de fibras que eu gosto de passar é o psyllium, que é uma casquinha de um cereal que costuma ter um preço bom e ela forma uma goma, uma gelatina que é altamente prebiótica, ou seja, alimenta as nossas bactérias intestinais e também sacia bastante, ajuda na motilidade intestinal, então o funcionamento intestinal tende a melhorar. Então eu gosto bastante de indicar o psyllium. Mas nem sempre é necessário. Se a alimentação da pessoa for um pouco mais plant-based, a tendência é que ela já tenha um bom consumo de fibras e não seja preciso suplementar com mais fibras.
E nessa explicação a gente já entende um pouco o que são os simbióticos, que é essa combinação dos probióticos com os prebióticos no equilíbrio da nossa flora intestinal. Então não adianta a gente comer muita fibra e não ter as bactérias lá para digerir, o que é muito comum para quem faz a transição para um veganismo, por exemplo. A pessoa passa a comer muita fibra, mas ainda não tem aquelas bactérias benéficas que fariam a digestão dessas fibras. Ou pelo contrário, a pessoa fica suplementando um monte de probióticos e não consome fibras adequadamente. Então a gente precisa fazer uma simbiose nesses dois componentes principais para que as pessoas tenham realmente os benefícios do uso tanto dos probióticos quanto do consumo dos prebióticos. E aqui eu vou adiante para mostrar para vocês o efeito da dieta na microbiota intestinal. Então aqui a gente tem uma comparação entre uma alimentação mais plant-based, como a dieta mediterrânea, e uma comparação com uma dieta mais ocidental. Na dieta plant-based, a gente vai ter mais polifenóis, então os componentes coloridos dos vegetais, das frutas. A gente vai ter gorduras de melhor qualidade, especialmente gorduras poli e monoinsaturadas e nas poliinsaturadas mais ômega 3. A gente vai ter mais micronutrientes, então vitaminas e elementos traços, como vitaminas A, B, C, D, né, todas as de A a zinco. E mais fibras dietéticas, tanto solúveis quanto insolúveis. E isso vai fazer com que as nossas células intestinais estejam mais íntegras, como a gente já viu naquele desenho anterior, o muco mais bem formado e uma integridade da barreira intestinal mais adequada. Então não vão ficar entrando componentes inflamatórios no nosso sangue. Para a dieta ocidental, a gente já tem um padrão alimentar bem diferente, em que a pessoa consome muitos carboidratos refinados, açúcares e grãos refinados, gorduras de baixa qualidade, como gorduras trans ou óleos refinados, um consumo excessivo de carnes vermelhas e carnes processadas, e um consumo excessivo de aditivos e sal, muito presente nos alimentos processados também. Nesse padrão alimentar, a barreira intestinal já fica mais mal formada, as nossas células epiteliais do intestino ficam um pouquinho mais soltas, começam a entrar então as toxinas e agentes mais problemáticos da nossa saúde, né, mais patogênicos, e nós temos uma reação inflamatória em cascata, o que pode levar a autoimunidades e a outros problemas de estresse oxidativo crônico no nosso organismo. Então, em resumo, a dieta é um fator essencial para a manutenção da microbiota saudável. Os alimentos que são mais ricos em fibras, que são prebióticos, favorecem essas bactérias benéficas, probióticas do nosso intestino. E o excesso de alimentos processados pode levar à desbiose e ao desenvolvimento de doenças inflamatórias. E como eu prometi, vou falar agora sobre o eixo cérebro-intestino relacionado também ao estresse. Porque tem essa relação direta desse eixo bidirecional, então seja do cérebro para o intestino ou do intestino para o cérebro, em que o estresse psicológico pode influenciar a função intestinal, alterando motilidade, permeabilidade e sensibilidade do intestino. É muito comum, vocês devem conhecer alguém que, quando está estressado, tem um piriri, né? Tem uma diarreia. Ou, às vezes, ao contrário, está estressado e constipa. Vai viajar, vai para casa de alguém, fica ali muito nervoso, não quer usar o banheiro e fica 10 dias sem usar o banheiro. Então, é muito comum a gente ter ou para um lado ou para o outro. E, em ambos os casos, a gente tem efeitos relacionados mesmo à nossa produção endócrina, né? Ou de hormônios, para desregulação desse intestino. Então, por exemplo, quando a gente tem muito estresse, a gente pode ter alguns efeitos, como o aumento da permeabilidade intestinal. Por quê? Qual é o mecanismo disso? A gente libera mais cortisol e a gente ativa mais o nosso sistema nervoso simpático. E aí, em consequência, a gente tem o intestino mais permeável, o que aumenta as toxinas do sangue. Então, é um ponto aí a ser tratado quando a gente vê lá no exame um cortisol muito elevado ou a pessoa refere que está muito estressada, porque o intestino vai, infelizmente, sofrer consequências com isso. Outro efeito do estresse é essa alteração de motilidade intestinal, porque pode ter uma disfunção autonômica e da serotonina no nosso intestino. Então, vai ou ir para diarreia ou constipação, como eu comentei anteriormente. Pode também ter uma alteração na microbiota intestinal. Então, o cortisol também pode afetar essa composição bacteriana e aí vai levar a uma consequência de desbiose ou uma proliferação dos patógenos. Outro item que pode causar nesse efeito crônico do estresse é uma exacerbação das inflamações intestinais. Então, a pessoa vai ter um estresse crônico, né, e vai promover essa liberação das citocinas inflamatórias, ou seja, liberação de inflamação por parte das nossas células de defesa.
e isso vai ter uma piora nas doenças inflamatórias e até um aumento de risco de uma doença autoimune. E essa aqui é uma figura de um outro artigo científico que eu quero mostrar para vocês, que mostra o efeito da alimentação, do estilo de vida para essas alterações tanto intestinais quanto neurológicas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita inflamação intestinal, come muitos alimentos com açúcares, gorduras processados, tende a ter maior liberação de bactérias e componentes tóxicos aqui ao organismo, e isso leva a um baixo padrão de saúde mental. Por outro lado, a gente tem aqui uma alimentação mais rica em vegetais, fibras, tem uma adequação de suplementações, consome alimentos fermentados, tem componentes mais anti-inflamatórios, com uma adequação em gorduras e carboidratos refinados. E aqui a gente tem mais liberação de bactérias probióticas, menos marcadores inflamatórios, mais componentes que propiciam um padrão intestinal mais saudável e uma situação mais positiva a nível neurológico também. Então é muito interessante, esses estudos eles já são bem presentes nos últimos 10 anos e cada vez comprovam mais essa interação do nosso intestino com o nosso cérebro e vice-versa. E agora eu vou falar sobre qual é a minha prática clínica em relação à saúde intestinal. Então a cereja do bolo para a gente se direcionar ao fim, a primeira coisa que eu faço é avaliar sinais, sintomas e exames dos meus pacientes. Então, uma avaliação bem completa no início da consulta, em que eu consigo saber quais são os sintomas que essa pessoa está tendo, como está a vida dela, como está funcionando o intestino dela, como que está a motilidade intestinal, como está o nível de estresse, como está sendo o sono. Então, uma avaliação bem completa. E também, sempre que possível, com exames, porque com os exames eu consigo ver se essa pessoa tem inflamações crônicas, deficiências nutricionais mais presentes, o que eu preciso corrigir. Então isso me dá uma informação 360 aí do que eu preciso fazer com esse paciente. A partir disso, a gente vai para as intervenções alimentares. Então a gente precisa avaliar se precisa ser feito um ajuste no consumo das fibras, dos refinados versus integrais, então se essa pessoa precisa aumentar o teor de integrais da alimentação ou não. Como está a ingestão de proteínas, se está tendo um consumo adequado ou até excessivo de proteínas, e dá sempre prioridade para as proteínas de origem vegetal. A redução também do consumo de gorduras saturadas e trans, a inclusão dos alimentos que são mais pré e probióticos e, se necessário, um planejamento de uma dieta low FODMAP num primeiro momento. E depois disso eu vou para orientações gerais em relação ao estilo de vida, como exercício físico, gestão de estresse e qualquer outro fator que possa ser necessário a partir da minha avaliação. E em relação às suplementações, eu tenho algumas frentes de trabalho. Às vezes, se essa pessoa está com o intestino muito alterado, a gente usa glutamina em pó, que é um aminoácido que ajuda na reparação tecidual. Então, geralmente 5 a 10 gramas da glutamina em pó ao dia. Os probióticos conforme os sinais e sintomas, e a dose vai variar conforme a gravidade. Então pode ser uma dose mais baixa, de 8 bilhões de unidades formadoras de colônia, ou até numa situação mais grave, 50 bilhões de unidades formadoras de colônia, ou até 100 bilhões. Também costumo associar com enzimas digestivas em situações um pouco mais graves ou incômodas, porque essas enzimas digestivas vão ajudar a quebrar melhor o alimento, quebrar melhor as fibras da alimentação, e essa pessoa vai tender a digerir melhor. Então pode ser necessário que a gente também use enzimas digestivas. E por fim, as adequações gerais de nutrientes como vitamina D, vitamina B12, ferro, zinco e qualquer outro nutriente que a gente faça uma avaliação a partir de exames principalmente. Então eu entreguei tudo pra vocês, a única coisa que eu queria te pedir agora é só um likezinho, uma inscrição no canal, se quiser mandar pra quem tem muita curiosidade ou precisa saber mais sobre nutrição e saúde intestinal, e fica aqui no canal que tem mais informações e mais dicas, segue aqui o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!